Bom, então boa noite oficialmente, né? Hoje sim é o 40º dia do nosso estudo, onde a gente vai estar falando aí, bem encerrando o capítulo da morte do ego, né? Que ele vem desde o início dessa carta 8 falando pra gente de tudo, né? Falou das vibrações, falou da entrega, falou da dúvida, falou semana passada ele falou quando a gente vai derrubando nossos véus, falou dos nossos talentos, né? E agora a gente vai continuar para finalizar esse assunto. Então, a leitura vai ser da página 191 a 195 no PDF, ou da 295 até a 301 do livro. Então vamos fechar nossos olhos para a gente silenciar. Vamos respirar fundo 3 vezes, bem devagar, para esvaziar nossos pensamentos. Vamos fazer a nossa oração para fazer a nossa conexão com o estudo. Vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo, vamos voltando. E vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Todos de volta? Ok, Patrícia. Beth e Antônio, ok? Beth, Antônio, ok? Ok. Vamos lá. Ok, desculpa. Então a Marcinha falou que acabou de mandar mensagem que vai atrasar um pouquinho aqui. Então vamos estar iniciando aqui. Conseguiu ver onde inicia? Inicia bem ali no intervalo dos parágrafos com a palavra talvez, onde ele dá um espacinho. Então vamos lá. Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciência do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob seu casco.
Isso significa que talvez você pense que está se relacionando com alguém de maneira real. Porém, por baixo da superfície e por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros, mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensiva. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta de seu pescoço, mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e de repente se sentirá muito indisposta para trabalhar. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnético-emocionais de rejeição, repulsão e reação. A pessoa tem continuamente pensamentos como: eu não posso lidar com, que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Eu não suporto isso, também nega a força pessoal. Eu odeio que me aconteça isso. Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso. Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida. Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço. Uma forma de consciência especialmente virulenta, pensamentos. Ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição, ligação magnética. Na verdade, a consciência de tal sentença é: eu odeio tanto ele e o que ele fez que vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu o farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente trazendo algum tipo de sofrimento ao pensador. Se ele está no caminho para a consciência crística, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, levam aos colapsos nervosos e mesmo físicos. Alguns leitores dessas cartas talvez se lembrem do meu confronto com a figueira perto de Betânia. Eu tinha fome e insensatamente procurava figos fora de época. Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte, para o espanto de Pedro. Aquilo foi um tempo em que eu, como Jesus, era totalmente responsável quanto ao uso de meu poder mental e causei danos dos quais me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Entretanto, ao falar com meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Também se deve dizer que naquele dia chicoteei e expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnético-emocionais de ligação e rejeição. Deliberadamente selei minha morte futura pela crucificação. Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois meu tempo na Terra estava se aproximando do fim e, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar seu mundo. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau a pensamentos de ligação magnético-emocional, embora tais mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, Deus ou o poder de seu subconsciente o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei.
Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé que, de algum modo, pagarei as contas. Eles se concentram em ter fé e em conseguir o que necessitam ou querem. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas, elas encontram portas abertas, alcançam sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura. Porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de consciência, mente, emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre sua consciência emocional que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algum familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé anterior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não. Pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual, e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação de uma maneira ou outra. Esse pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você, não da sorte ou do destino, mas de você, seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotado e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Esse é também o momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados com as quais dominará as emoções. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas egocêntricas diante de situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente, ponderado, se tornará clara. Quando isso ocorrer e a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais e emocionais, levando-o sempre para cima em direção às frequências vibratórias e espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus, são os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatória para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma, que estava em repouso, e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se denomina Deus, uma pessoa sentada lá em cima ou um poder universal que responde às orações. Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o que quer que seja isso, pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc., está fazendo com que busque ajuda. Aqui temos a mesma ligação emocional magnética em curso. Eu quero. Porém, como a psique que está despertando se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções, graças ao seu contato purificado com a consciência vida, ela começa a ver algumas das atividades magnético-emocionais de ligação e rejeição às quais ela se apega. Por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar os sentimentos de posse e repulsão e rezará pedindo ajuda para superá-los. Geralmente é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida.
Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tem evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico em direção à luz. E a primeira parte hoje a gente termina aqui. Boa noite, Marcinha, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, foi uma ligação que eu não tive como desligar. Não tem problema. Acabamos agora a primeira parte da leitura, tá? Então vamos lá. Quem gostaria de começar fazendo a contribuição? Patrícia, Antônio, Betinha. A Marcinha sei que vai ficar de ouvinte nessa primeira parte, né, Marcinha? É muita coisa, né, Christian? Minha Eu nossa. não sei nada, não sei. É. Mas vamos começar pelo começo. Mas assim, eu achei muito interessante a parte que ele fala do poder que a nossa mente, os nossos sentimentos têm com relação ao outro, né? Sim. De já pensar no que aquela pessoa. A gente já julga a pessoa sem saber o que ela está passando, muitas vezes. E os relacionamentos, eles estão complicados mesmo. Como a gente tem que se policiar? Porque é o que ele falou, acaba voltando pra gente como um bumerangue, né? E a gente quer que o outro fique bem também. Então a gente tem que tomar conta dos nossos pensamentos. E eu vi um médico falando uma coisa bem interessante essa semana, que ele falou assim, as pessoas te irritam, né? A gente fala, nossa, o ser humano tá irritante, ele me irrita. Então, quem se irrita somos nós mesmos, né? Os outros nos provocam. Se a gente vai entrar na irritação ou não, depende do nosso controle, né? Mas como é complicado a gente ter essa consciência, né? Porque a gente pode fazer o bem só com o pensamento, né? A gente pode ajudar o outro ou prejudicar só com nossa emoção, nossa vibração. É muito poderoso isso. E a nossa vida, por consequência, porque a gente também quer que os outros nos olhem com carinho, né? Porque a gente também não é perfeito, a gente também deve errar, a gente também deve irritar sem saber, às vezes, né? A gente pode machucar alguém, às vezes inconscientemente, a gente quer que as pessoas tenham com a gente esse olhar, então eu acho que tem que ser recíproco, né? Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E Jesus falando, né, do quanto que ele também teve que controlar esse poder mental dele, porque ele também... E isso dá até um consolo para a gente, né? Porque se o mestre também tinha que se controlar e aprendeu a usar, a gente já também vai chegar lá, né? Sim. Eu sei que o caminho é longo ainda, mas vamos tentando, né? Quando ele fala do exemplo dele da figueira aqui, né, que na carta 3 ele dá mais detalhes, né, mas quando ele fala da figueira e da parte que ele chicoteou os agiotas, ali aquela cena do templo, né, que ele provocou, né, na realidade a crucificação dele, né, é realmente forte, né, que é um momento em que o ego dele falou alto, né. E ele fala que ele também estava querendo já ir embora desse mundo, né, isso também é muito forte, né. Sim. Que a gente nunca imagina isso, né, a gente nunca tem essa noção. E é verdade, essa parte da figueira eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu vou ler até a carta 3, porque eu comecei a estudar pela carta 5, né? Uhum. E meus cachorrinhos estão latindo aqui, gente, desculpa. Mas é isso. Deixa eu fechar o microfone aqui, que agora eles desinvestaram. Muito bom, Patrícia. Obrigado aí pela contribuição. Mas o poder realmente do nosso subconsciente é muito forte, né? E quantas vezes a gente não vê uma pessoa mal-humorada, que às vezes não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, e uma pessoa que tem um hábito constante disso, né? E muitas vezes a gente julga e não sabe o que está por trás disso, né? Às vezes ela é uma pessoa que tem muitos problemas em casa, tá passando por um perrengue financeiro, né? E tá ali no desespero e a gente não sabe o que está acontecendo, então, e a gente acaba julgando o externo, né? O nosso ego falando, simplesmente julgando a maneira como ela está nos tratando, sem olhar o ser humano como um todo, né?
E é uma coisa muito difícil de fazer, né? Até quando ele fala dessa parte dos colapsos nervosos, né? É exatamente isso, né? Quando a gente fica irritado, né? E, eu não posso lidar com essa situação. A gente já bloqueia qualquer tipo de reação positiva que o nosso corpo e as nossas emoções pode ter com os decretos que a gente faz nesse momento de irritação. Então, é exatamente isso. A gente está sempre julgando, mas confesso que isso é uma coisa que eu tento me policiar. E de um tempo para cá eu tenho, porque essa coisa assim, eu sou uma pessoa muito aberta assim, a conversar. Então, às vezes, a pessoa que não responde, eu fico incomodada. Isso me deixa também. um pouco. Eu fico bem incomodada, mas eu vou contar um caso que aconteceu comigo, porque eu tinha um vizinho lá em São Paulo, e quando eu fui morar, eu morava em apartamento lá, e ele era a pessoa que não cumprimentava, não dava bom dia, e aquilo me incomodava profundamente, mas eu falava assim, eu não vou desistir, eu vou cumprimentar ele até ele responder. E aí eu percebi com o tempo que, na verdade, ele era muito tímido, ele era muito, muito. E aí, com o tempo, ele acabou, e a mulher dele se tornando assim, eu fiquei muito amiga dos dois. Mas num primeiro momento, aquilo me incomodou demais. Aí eu aprendi, talvez ele tenha sido um grande exemplo para mim, que muitas vezes é uma dificuldade que a pessoa tem mesmo, né? Sim. E eu lá estava julgando ele, achando que ele era assim, né? No final não era nada disso, e já faz mais de 20 anos que eu conheço, e eu sei que é uma pessoa do bem. Mas o primeiro momento foi estranho mesmo para mim, mas foi uma lição, porque hoje eu tento olhar o outro com um pouco mais de... Não que não me incomode, ainda me incomoda, vou ser sincera, mas já olho tentando não julgar. E eu até hoje ainda tenho um hábito, às vezes, eu percebo que às vezes eu tô tão no mental, tão atribulado, que a mente está longe, né? Tá só pensando nas coisas, eu passo que eu não olho, eu não vejo ninguém. É como se eu não visse ninguém, sabe? Quando você tá andando e às vezes você passou por alguém conhecido e não cumprimentou. Tipo, porque você, na realidade você nem viu a pessoa. Você tá tão longe. Não fez por mal, né? Oi? Você não fez por mal, né? Você fez tão porque longe. você tava... Você tá tão longe que você nem ouviu a pessoa passando, né? Então... Mas é isso, muito bom pela contribuição aí. Betinho, Antônio. É bem isso mesmo que a Patrícia colocou, né? Nossa, eu achei que esse trecho que você leu, ele vem, parece que trazendo uma clareza para tudo que a gente já ouviu das outras cartas, né? Uhum. E me fez assim, me trouxe assim reflexões de situações também que eu já ouvi em outros lugares, né, no centro espírita, enfim. Então, para mim foi assim um trecho que me trouxe realmente muita clareza, né? E achei muito interessante também, acho que por conta disso, dessa clareza que veio, em relação a isso, né? Do quanto nós podemos ajudar ou atrapalhar uma pessoa, né? Só com a nossa atitude mental, né? Então, é como se eu tivesse, assim, não levado um puxão de orelha, mas, assim, me fez refletir nisso. O quanto será que eu estou deixando de fazer de bem para o outro, em boas vibrações, né? Porque muitas vezes você tá, que nem você mesmo falou, tá tão ligado no mental, né? Que você acaba, por vezes, tá sempre mais ligado aos julgamentos, ainda que coisas corriqueiras, né? Eu também não tenho mais esse hábito de fazer julgamentos, nunca tive, mas assim, graças a Deus eu percebo que eu não tenho assim essa mania de julgamentos pesados, né? Isso sempre me incomodou. Mas eu acho que eu ainda estou presa aos pequenos julgamentos, né? Uhum. E aí, se a gente para e pensa, o que acontece no dia a dia? A gente está usando a nossa mente para as coisas
fúteis, né? Vamos supor, o tempo que às vezes eu perco com pensamentos pequenos, que eu imaginava que nem fazia mal a ninguém, e faz, né? Ao mesmo tempo, a minha cabeça está tão ocupada com essas futilidades que eu não tenho tempo de repente, fazer uma boa vibração para pessoas, né, que estejam precisando, para os familiares, né? A preocupação também faz com que você leve a sua mente sempre para um lado pior da vida, né? Ainda que você até se julgue uma pessoa otimista, né? Eu não sou uma pessoa assim de ficar reclamando da vida, mas esse trecho me fez refletir que eu ainda tenho muita coisa para ajustar, né? Porque eu acho que a gente está sempre com o pensamento ocupado com coisa que a gente não devia estar ocupando, né? E essa parte que ele fala quando a gente está no caminho para a consciência crística é mais forte ainda o retorno, né? Sim. Quanto mais a gente está no caminho e a gente tem esses pensamentos, mais a gente acaba tendo, mais dano a gente pode causar e maior é o retorno que a gente pode ter também com relação a isso, né? Porque a gente já tem consciência do quanto isso Sim. é nocivo, né? Sim, né? E assim, há muitos anos atrás, eu acho que vamos por aí uns 20 anos atrás, acho que até mais. Eu já estou aqui em Mogi Guaçu há 25 anos. Vamos por aí, né? Há uns 25 anos atrás, eu lembro que eu conheci uma pessoa que também era espírita, né? E ela também me falava assim coisas que eu ainda não alcançava e que até me trazia muito medo em relação a esse poder mental, né? Mas é como se eu realmente não tivesse preparada para ouvir as coisas que ela colocava. E parece que de lá para cá eu evolui muito pouco, assim, eu aprendi muito pouco em relação a isso, a tudo isso, né? E esse estudo, principalmente de hoje, está me fazendo retomar coisas que eu já tinha ouvido e de repente ver que tudo aquilo realmente que ela falava, né? E a gente precisa realmente ter essa compreensão, porque eu acho que é a partir da compreensão de toda essa dimensão mesmo, da questão desse poder mental, né? Que a gente vai começar a realmente partir para uma evolução melhor, né? Que se você já tem esse conhecimento, você já tem essa consciência, então a responsabilidade está aumentando, né? Sim, sim. Marcinha, pode falar. Você levantou a mão? Pode falar. Eu fiquei um pouco triste comigo quando eu também li esse trecho, sabe? Porque, como a Betinha disse, eu acho que eu não sou de fazer julgamentos grandes e ruins de pessoas, mas julgamentos pequenos, cotidianos, a gente acaba fazendo, né? E eu percebo a outra pessoa julgando, e quando eu percebo a outra pessoa julgando, me incomoda, mas com certeza eu não me percebo julgando, né, as pessoas, e essa parte que falou aqui, né, que pendurou uma etiqueta em volta do seu pescoço, pegou assim, sabe, porque às vezes, assim, não são coisas grandes, mas com familiares mesmo, coisas pequenas, eu costumo falar e de repente eu tô pendurando essa etiqueta no pescoço da pessoa, sem saber o porquê a pessoa age assim. E depois na parte que fala, né, que quando a gente tá no caminho da consciência crística, né,
Isso é uma lição muito necessária. Então, doeu muito essa parte que eu li aqui. Na hora que eu estava lendo, eu me entristeci comigo. Eu me entristeci comigo porque eu sei que eu ainda faço algumas coisas assim, né? Apesar de estar no caminho de tentar melhorar, de tentar, e eu ainda faço, e talvez com poucas pessoas, mas é uma coisa que eu tenho que me policiar também. Como a Beth disse, eu preciso me policiar muito, mas algumas vezes foge do meu controle, porque talvez não é que o outro causa, né? Eu mesmo, eu digo, não, ele que causou essa reação em mim, não foi. Então, essa parte da carta e depois essa parte também que quando a gente está no caminho, então eu vou ter que me esforçar bastante ainda, né? E graças a Deus eu estou aqui nesse grupo, em outros grupos, em outras palestras, em outras coisas, alimentando a minha alma, porque eu estou muito falha ainda, muito, muito, muito. E essa carta impactou também um pouquinho essa parte aqui, que agora eu relendo aqui rapidinho, enquanto vocês falavam, eu falei, eu sabia que tinha uma parte que tinha me pegado pesadinha aqui. Vou passar para o Antônio falar, mas também queria... Tem uma outra parte aqui de um trecho que é muito importante, que é essa história da autoajuda, né, do poder do pensamento positivo, e que a gente começa a nossa busca por isso e de repente as coisas estão fluindo e aí vem uma catástrofe, algumas coisas acontecem que faz a gente balançar, né? Nossa, a parte também mexeu muito, muito, muito comigo. Que eu lembro quando eu cheguei dos Estados Unidos, nossa, que tava eu falo que foi um primeiro momento assim de êxtase, né? Que eu tava me libertando das personalidades, e quando eu voltei pro Brasil, tive que lidar com algumas situações de novo, parece que muitas coisas começaram a acontecer para que eu remoesse tudo aquilo de novo, sabe? Então, e vem exatamente nisso. Parece que, bom, agora você vai ter que lidar com essas emoções. E realmente dá uma turbulência que a gente precisa estar com a fé em dia, com tudo em dia, que é para entender que tudo faz parte do caminho, do aprendizado, e absorver para poder ir limpando, né? Antônio, quer falar alguma coisinha? Ô, Christian, vocês já fizeram excelentes comentários, né? O que eu fico percebendo é que essa parte ela puxa a orelha eu acho que de todas as pessoas, né? Sim. De um certo grau. É aquilo que é dito, né? Quanto mais lhe for dado, mais será cobrado, né? Mas não que o pai vai cobrar, ou que Jesus vai te cobrar, mas aquele seu núcleo de consciência que é um observador e percebe que você não está agindo de acordo com os conhecimentos que já te foram passados, né? Esse é o pior julgamento, né? A pior cobrança é de nós mesmos conosco. O auto-julgamento é o pior de todos, né? É o mais severo que pode ter quando a pessoa tem consciência do que está fazendo e que está desviando dos entendimentos que ela já teve. E isso lá, segundo as cartas anteriores, provoca buracos, né, no nosso tecido da consciência. Mas, enfim, muitos conhecimentos já nos foram passados, né, com relação a movermos a energia com o nosso pensamento. Mas a gente não liga muito para essas coisas. A gente mantém o pensamento em frequências baixas, a gente envia pensamentos de baixa frequência para as pessoas, mas quando a gente medita, quando a gente está buscando realmente entrar num caminho que vai nos fazer elevar, né, avançar, a gente começa a perceber quando a gente não está usando a mente de forma correta, quando a gente não está usando os pensamentos e movendo a energia de forma correta na direção que nos faz bem, né, e faz bem para o semelhante. E na mesma hora a gente sente isso e a gente tenta corrigir. Nenhum de nós vai dar um salto, acordar amanhã já um ser já de um nível
muito elevado, né, de sétima dimensão. Nós temos uma caminhada, e essa caminhada é lenta, e com erros e acertos, e nunca há perda, né, porque a gente aprende a buscar os ensinamentos dos erros, a gente acelera o nosso passo, né? Então, que a gente possa praticar o bem, usar da melhor forma o nosso pensamento, porque ele move sim a energia, tudo é energia, mas o pensamento ele tem essa possibilidade de direcionar as energias, né? De fazer com que a energia vire força atuante. Por quê? Porque a força é uma energia que tem um propósito, né? E isso é o que o pensamento cria. Então a gente precisa mesmo policiar, ficar atento, ver o que tipo de energia estamos enviando para as pessoas, para a vida, né? Para aquele político que a gente não concorda com ele, para um irmão nosso que encontramos na rua e foi grosseiro com a gente. É conosco mesmo, né? O que nós estamos enviando de bom para nós mesmos, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que são profundas reflexões que essa carta nos traz desde o início e que é preciso um trabalho bem dedicado, bem aprofundado, para que nós possamos enxergar um pouco todo esse conhecimento grandioso, né, que essas cartas estão trazendo para nós. É só isso que eu quero. Obrigado. Muito bom, Antônio. Obrigado aí pelas colocações. Gente, faltam 9 minutinhos para essa sala terminar. Não vai dar tempo de fazer a próxima leitura, então se alguém quiser colocar mais alguma coisinha, pode colocar sobre essa parte que a gente leu aqui, se alguém queria comentar mais alguma coisinha sobre o segundo trecho que a gente leu dessa primeira leitura. Patrícia, Beth, Marcinha. Eu ia colocar alguma coisa, mas acabou fugindo. Se eu lembrar, eu retomo. Tá. Pati? Eu acho que é isso mesmo, né? Todo mundo já fez excelentes comentários e isso que o Antônio falou é perfeito. É um trabalho lento, né? Mas eu acho que, como a Betinha falou e a Márcia falou que triste, né? Mas eu acho que é o primeiro passo para a gente consertar e acertar o passo e encontrar o verdadeiro caminho é a gente reconhecer isso na gente, né? Sim, sim. E como o Antônio falou, todos nós temos a gente cai nessas ciladas, né? No pequeno julgamento, como elas falaram, a gente já não tem aqueles julgamentos pesados mais, a gente tenta compreender o outro, mas de vez em quando, né, a gente cai nessas pequenas armadilhas do dia a dia, né? Aquela pessoa que não está de acordo com o que a gente falou, e aí a gente fica, ou não fez alguma coisa que a gente achava que tinha que fazer, ou no trânsito. O trânsito é ótimo, né, gente? Pra gente estar sempre... E a gente vive, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo na vida da outra pessoa, né? Aquela pessoa que passou por você rápido, a gente não sabe, né? De repente a pessoa está com um problema enorme ali na frente, e a gente... Mas esse primeiro passo, que a Márcia falou, fiquei triste, a Betinha também falou. Então isso é o primeiro passo para a gente consertar qualquer erro. Quando a gente não assume que está fazendo errado, a gente nunca vai consertar. E de ver isso estar incomodando a gente já é um tremendo de um progresso, porque a partir daí a gente vai conseguir melhorar, né? Eu acredito nisso, porque todos nós falhamos, viu, gente? Quem é que não? Né? Eu acho que é difícil, né? É difícil. Então, mas a gente já está no caminho a gente está buscando esse caminho. Isso já é muito bom, né? Sim. Beth, Antônio, vocês estão sem o microfone mutado, vocês querem falar? Pode falar. Eu quero. Tem uma historinha que mostra como a gente julga rápido as pessoas, né? Como que a gente já cria um estereótipo, uma plaquinha e coloca, né? Não sei se vocês conhecem isso, mas
O rapaz, um jovem pai, chegou em casa depois de um dia extenuante de trabalho, né? E encontrou a filhinha dele, de 3 anos, na sala. Foi correndo em direção a ele se abaixou, agachou, deu um abraço na filha e notou que ela estava com 2 maçãs, uma em cada mão. Aí ele falou com ela assim: filha, que delícia, você trouxe uma maçã para mim, você vai me dar uma? Você tem 2, né? Aí a menininha foi, sem falar nada com ele, mordeu uma maçã, aí olhou pro pai e mordeu a outra maçã. Aí nesse instante o coração dele se cortou, né? Falou: puxa vida, minha filha com 2 maçãs eu pedi, ela não tem essa generosidade que a gente tenta passar, não tem. E começou a conjecturar um monte de questões ali a respeito dos defeitos da personalidade de uma criancinha, né? Aí a criancinha foi, esticou a mãozinha para ele com uma maçã e falou assim: toma, papai, essa aqui é a que tá mais doce. Ou seja, ele fez um julgamento, como a gente muitas vezes faz, mas na verdade a criança estava escolhendo a melhor das maçãs para dar para ele, né? Isso é um erro que muitos de nós cometem. Às vezes a gente julga uma pessoa de imediato, igual a Patrícia falou do vizinho dela do prédio, quando na realidade não é nada daquilo que a gente pensa, né? A gente está enxergando só com o ego. Sim. Isso é complicado. Muito bom, gratidão pela história, Antônio. Obrigado pelo exemplo. Betinha, lembrou? Não, eu queria comentar alguma coisa em relação à questão do pensamento positivo, né? Por esse texto também parece que deu mais uma linha vaga, porque só pensamento positivo não se sustenta. Sim. Né? E eu não conseguia, assim, entender por que ele não se sustentava, né? Porque, tipo assim, ele é uma situação mental, né? A gente sabe que a mente é criativa e como que não se sustenta? Não conseguia alcançar o que estava envolvido nisso, né? E aí, no que estava escrito aí hoje, eu conseguia realmente alcançar um pouquinho mais dessa... Talvez não tenha compreendido tudo, mas assim, clareou um pouquinho mais a esse respeito, né? Que só o pensamento positivo não basta. Não basta, né? Achei muito interessante a parte que fala sobre isso. Mente e as emoções, principalmente, né? As emoções tem que estar acompanhando, né? Que é o mais difícil. Sim. Que é quem controla. Por isso que muitas vezes, até lá na terapia com a Lê, tinha essa questão, né? De que a gente tinha que trabalhar não com o mental, mas sim com o coração, né? Porque vamos dizer assim, é onde está envolvida as emoções, né? Sim. E isso para mim também era difícil, né? Eu ter essa compreensão de fato e ter a percepção de como usar o coração ao invés de usar a mente, né? Porque uma coisa é você entender e outra coisa é você conseguir pôr isso em prática, né? Sim. Quem controla as emoções, a maior parte são as nossas crenças, né? Então, às vezes a gente está pensando positivo, sim, mas as nossas crenças são totalmente contrárias ainda, né? Ainda está amarrado àquilo que a gente não enxerga, né? Sim. Bom, gente, então agora falta 2 minutinhos, então vamos trocar de sala para a gente começar a segunda leitura, a segunda parte da leitura. Então eu vou pausar. Sim, vamos lá. Vou pausar aqui a gravação e vamos lá. Pronto. Bom, então vamos continuar a leitura agora, exatamente onde a gente parou. Então vamos lá. Lembre-se, ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos.
Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior, até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina e que percebam que tem dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Você também deve compreender que, ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental e emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade, a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crística, e há um preço a pagar por isso. Durante, quem sabe, muitas vidas, até que tenha se educado neste raro conhecimento do eu, você experimenta os caprichos e as inúmeras complexidades da vida e das relações. Em muitas vidas passadas, você pode ter feito coisas ultrajantes que os demais consideraram pecado personificado, mas essas experiências de personalidades magnéticas terão contribuído para trazê-lo até onde hoje você está na percepção espiritual. Assim, você deve ser capaz de aceitar que não há pecado contra um Deus e que não há pecado contra outros. O ego pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis somente porque a alma ainda está adormecida na escravidão da pesada teia de aranha da personalidade magnética. Onde esse é o caso, não há possibilidade de persuadir a pessoa de que ela causou danos a outros. Não há iluminação interior proveniente da luz para mostrar a ela uma maneira melhor de viver. A luz está totalmente bloqueada pela consciência magnética do ego. Contudo, a dor que tal pessoa experimentará, uma vez que tudo o que fez aos outros retornará para ela na mesma medida e mais, por fim, a fará questionar a existência. E fazer perguntas é o modo pelo qual se recebe as respostas da vida divina. Comecei esta sessão dizendo que as pessoas acreditam que podem ser transformadas pelo Espírito. Agora você compreende porque eu disse que não há nada para ser transformado? Não há nada real ou eterno na personalidade. Há uma grande necessidade de abandoná-la para revelar o divino no interior. Na Palestina, chamei a esse processo de morrer para si mesmo, o que demonstrou ser uma afirmação atemorizante. Por causa dela, muita gente foi dissuadida de entrar no caminho que leva às dimensões espirituais superiores. E sim, esse último passo, no processo de abandonar-se, é de fato como uma morte. A pessoa perde uma parte essencial do seu eu humano terreno enquanto o ultrapassa. Mas o alívio e a paz interior, que se experimenta quando finalmente a luta termina, não pode ser descrito. A alegria preenche o coração. Há verdadeira segurança, repouso e tranquilidade no silêncio da mente. Por fim, a luta pelo controle pessoal acabou. A pessoa se torna um mestre. Depois vem um tempo de descanso espiritual e de recuperação. Mais tarde, isso é seguido pela entrada em uma nova dimensão do ser. Nada na cena humana terá importância como antes. As pessoas criticam você? Anteriormente, a personalidade magnética teria feito você sentir raiva por causa de sua insegurança, sua necessidade impulsiva de parecer perfeito diante de todos, com a finalidade de ganhar aprovação. Se eles não o aprovarem, argumentava o ego, como você sobreviverá? Como será sua vida? Quando a voz do ego se cala, não há mais necessidade de procurar segurança, pois você está seguro. Você sabe que está sustentado, mantido, alimentado, protegido, curado pela consciência da vida divina, pouco importando o que os outros possam pensar de você. Sua alegria, prazer, felicidade, realização pessoal e contentamento estão todos dentro de você. De fato, você não precisa mais de todo o resto, salvo que você é parte de todo o resto. E quando a luz o preenche, você tem uma necessidade impulsionadora de transmitir aos outros tudo que a consciência da vida divina derrama em você a cada momento do dia, na medida em que permanece em constante contato com essa bela dimensão dentro de você. Você já não rejeita a personalidade dos outros. Todo mundo é aceitável para você. Todo mundo tem necessidade de amor e agora você está cheio de amor para doar. Amar incondicionalmente não é mais uma luta, ocorre espontaneamente. Qualquer falha, qualquer erro que tenha cometido em suas atitudes para com os outros como resultado de fragmentos do ego que possam restar em você, são revelados. Mas não tenha medo do autoconhecimento. O abrace com amor e gratidão. Você descobrirá que o reconhecimento e aceitação das reações humanas negativas em você mesmo é tão saudável quanto curativo.
aceite alegremente e assuma a responsabilidade por qualquer erro que cometa. E então, quando tiver avaliado de maneira amorosa, deixe-o ir. Você experimentará paz interior, sabendo que aprendeu outra coisa valiosa que será de grande ajuda quando você voltar a ser desafiado pelas experiências terrenas. Acaba-se o tempo do profundo arrependimento, uma vez que fez seu trabalho de se libertar das respostas magnético-emocionais que trouxeram sofrimento no passado. Então você entrou no que chamei de o reino dos céus, quando estive na terra. Todas as suas necessidades são satisfeitas e você sabe que qualquer necessidade no futuro também será satisfeita quase espontaneamente. Esse conhecimento o mantém em constante contato com a vida divina e proporciona um imenso sentido de segurança. Com a paz e a tranquilidade da mente, vem a alegria e a felicidade e um novo sentido de bem-estar juvenil. Os males menores, as doenças crônicas e mesmo as terminais serão removidas e você outra vez entrará em uma nova fase de existência. Cada vez que aprende uma lição, você deixa para trás um pouco da dimensão humana e avança para uma frequência mais elevada de consciência espiritual. Estou descrevendo as recompensas que o esperam quando você luta e ocupa-se da escravidão magnético-emocional de atração, ligação e rejeição-repulsão. Isso é o que inicialmente dá a você a individualidade, mas que se torna um grilhão da alma, da qual você deve se libertar a fim de sair da roda. Essa roda é o breve espaço de tempo da sua atual vida humana, continuamente girando, continuamente levando-o para experiências que não o alegram. Desculpa. Quando enfim você for capaz de transcender em espírito suas reações magnético-emocionais para a vida, a roda começará a girar mais devagar. E então, de repente, achará que está quase parando e começará a experimentar a bela qualidade de vida que descrevi acima. Se eu pudesse, removeria essa carga imposta sobre você pela sua condição humana terrena. Conheço o seu sofrimento, seus momentos de desespero, sua dor na noite solitária e suas horas de tumulto mental e emocional. Enquanto desço até suas frequências de consciência para transmitir minha mensagem e compreender o que é necessário dizer, eu me torno consciente de sua condição terrena e essas palavras são minha resposta ao que é necessário dizer. Eu me torno consciente de sua condição terrena e essas palavras são minha resposta às suas mais urgentes necessidades de alívio e cura. Não duvide de que essas palavras procedem de mim. Conforte-se com elas e saiba que à medida que as estudar, elas trarão, com o tempo, uma profunda iluminação da alma que o levará às tão almejadas mudanças em sua vida e em você mesmo. E a leitura hoje termina aqui. Passo a palavra para vocês. Que final lindo desse trecho, né? O Christian, Pode falar. tem momentos ainda que tem horas que eu fico assim um pouco confusa. Por exemplo, naquele trecho que fala assim, ó. Quando enfim você for capaz de transcender em espírito suas reações magnético-emocionais para a vida. Esse trecho está falando assim, da pessoa ainda encarnada, não está falando de momento de desencarne, não, né? Sim. Uma coisa que a gente, assim, uma coisa que assim eu consegui compreender, né, depois de alguns trechos, né, e estudando a espiritualidade, o momento da nossa ascendência, da nossa ascensão, ele ocorre em vida. Depois a gente vai, lógico, vai passar para outra vida. Alguns dizem, né, aí já é o que vai acontecer a gente não sabe. Alguns dizem que por essa ser a última encarnação na dualidade aqui neste planeta, muitas pessoas vão ascender
e vão continuar sua vida como ascenso. Isso aconteceu, por exemplo, para muitos seres de Atlântida e de Lemúria, há cerca de 10 mil anos atrás, quando teve o afundamento de Lemúria e o afundamento de Atlântida. Muitos seres sobreviveram àquilo, fizeram a sua ascensão e continuam vivos, vivendo numa outra dimensão aqui no planeta ainda, no intraterreno. O que algumas histórias contam sobre o futuro da humanidade é que isso vai acontecer nesta fase que a gente está vivendo. Muitas pessoas vão fazer a sua ascensão em vida e vão passar e manter, vão continuar a sua vida, e isso vai se prolongar numa outra dimensão. A gente vai ter toda a lembrança das vidas passadas, tudo mais, quando isso acontecer, né? Quando a gente se elevar. Mas para a maioria das pessoas que estão ascendendo neste momento, né, que estão passando, né, eles transcendem o ego, né, transcendem essas emoções, começam a viver o reino dos céus na Terra, vão falecer no tempo daquele corpo, né, e aí vão estar vivendo já numa outra dimensão, né. Então as pessoas que conseguirem fazer esse processo de ascensão junto com o planeta, e depois vão estar voltando para o planeta, mas já com uma consciência de quinta dimensão. Aqueles que não conseguirem fazer a ascensão vão morrer e vão continuar sua evolução em outro orbe, né, em outro planeta. Mas se a gente for pegar a própria trajetória de Jesus, né, embora ele já veio como um ser muito evoluído, a primeira parte, os primeiros 30 anos, conforme ele conta aqui nas cartas, foi uma fase de aprendizado, de lembrança, dele estar lembrando quem ele era. E quando ele passou aquela parte no deserto, né, quando ele passou os 40 dias no deserto, ele transcendeu. Ele foi ali a parte da morte do ego, e aquele tempo que ele relata, que ele passou depois na casa da mãe dele em recuperação física, foi o tempo dele assentar tudo aquilo, né, que é aquilo que ele fala, se a gente pegar esse trecho aqui, descreve exatamente o período que Jesus viveu quando ele voltou do deserto e ficou um período recluso na casa da mãe dele, em recuperação, até ele sair no seu processo de peregrinação. Mas quando ele fala aqui, nesse trecho: na Palestina chamei esse processo de morrer para si mesmo, que demonstrou ser uma afirmação atemorizante. Por causa dela, muita gente foi dissuadida de entrar no caminho que leva às dimensões espirituais superiores. E sim, esse último passo no processo de abandonar-se é de fato como uma morte. A pessoa perde uma parte essencial do seu eu humano terreno enquanto ultrapassa, mas o alívio e a paz interior que se experimenta quando finalmente a luta termina não pode ser descrito. A alegria preenche o coração. A verdadeira segurança, repouso e tranquilidade no silêncio da mente. Por fim, a luta pelo controle pessoal acabou. A pessoa se tornou um mestre. Depois vem um tempo de descanso espiritual e de recuperação. Mais tarde isso é seguido pela entrada em uma nova dimensão do ser. Nada na cena humana terá importância como antes. Se a gente for lembrar lá atrás, né, das primeiras cartas, quando Cristo relata a experiência no deserto, ele transcendeu, aí ele veio o tempo dele de descanso espiritual e de recuperação, que foi exatamente o tempo que ele passou em meditação, em recuperação na casa da mãe dele, e ele se preparou, entrou numa nova dimensão do ser, e ele se preparou para entrar para a sua missão aqui no planeta, né? Isso, claro que ele veio com uma missão especial, mas isso para todos que transcenderem o ego agora, que ascensionarem agora aqui, eles passam praticamente por essa fase. E aí vem que é quando você entra num silêncio. De verdade eu falo isso, que eu acredito muito que muitos de nós aqui estamos vivendo na nossa vida, no nosso dia a dia. A Patrícia com todos os desafios, alguns desafios atuais que a gente ainda tem. A gente não tem mais grandes julgamentos, a gente tem os pequenos julgamentos, né? A Patrícia falou, o Antônio falou, acho que a Marcinha e a Beth também falaram sobre isso. Muita coisa a gente já conseguiu transcender, só que a gente tem ainda esses fragmentos que vêm à nossa mente para a gente ser curado. Mas se vocês repararem, a gente não passa mais por aquele profundo arrependimento, porque a gente rápido percebe isso
e procura o mais rápido possível trazer, acolher isso no coração e liberar, e soltar. Isso faz parte desse processo, é uma parte de refinamento para que a gente entre no silêncio. E eu creio, isso eu consigo vivenciar, e creio que vários de vocês estão vivenciando isso também. A gente passa por períodos assim, 1, 2, 3, 4 dias, que parece que a gente está numa paz interior profunda. Tudo leve, tudo tranquilo, tudo aceito, tudo calmo. E aí de repente acontece alguma coisa que baixa as nossas frequências, a gente tem algumas coisinhas, mas rapidamente a gente parece que já retoma e continua isso numa fase de evolução, né? Então tem vários, não digo que tem poucos, muitos, né? Isso não dá pra gente mensurar, né? Nem dá pra gente entender, né? Mas são fragmentos que a gente vem curando, vem passando, para que as coisas comecem a transcender cada vez mais, né? Então, então respondendo o que você falou, é isso mesmo, isso acontece em vida. E você vai. Tem pessoas que atingem esse estado sem nem saber pelo que estão passando, né? Pessoas que estão numa busca que mesmo. Porque o conhecimento é importante, mas mais importante do que o conhecimento é a vivência que a gente tem. Tem muitas pessoas que vivem numa paz de espírito, que vão ler as cartas e vão se identificar 100% com a leitura, ou que vão ler algo que vem de uma mensagem da consciência crística, que vão se identificar com aquilo que aconteceu na vida delas, mas na verdade já até transcenderam tudo aquilo. Então por isso que mais importante do que ler é você vivenciar, colocar em prática e buscar essa vivência. Mas eu acho que, pelo menos para mim, né, as cartas fazem diretamente parte do meu processo evolutivo, né? Então eu primeiro li, adorei a leitura e depois comecei a colocar em prática, e muita coisa já estava acontecendo algumas coisas, mas muita coisa foi acontecendo e ainda está acontecendo. Então a gente tem plena consciência do processo que está passando, né? E é muito bacana a gente conseguir observar esse processo em todos nós, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Mas vamos lá, falei muito agora e quero ouvir vocês falando também. Nossa, Christian, me fez... Você... Desculpa. Não, pode falar, Márcia. Não, eu só ia dizer que isso que o Cris falou, nossa, foi cirúrgico. Foi assim de uma clareza, né? Realmente, esses fragmentos que a gente tem, né? E que a gente está sentindo, que a gente está aprendendo, e está indo para o caminho certo mesmo, né? Foi perfeita essa sua fala agora para mim. Obrigado, Marcinha. Obrigado mesmo. Pode falar, Betinha. Me fez lembrar de um momento lá quando eu estava com a Lê, que cada vez que eu ia para terapia, tinha épocas que eu ia com um assunto, aí dava uma melhorada naquele aspecto, aí eu ia com outro, e assim ia. Aí eu me lembro de um dia que eu falei assim, nossa, mas eu não entendo, porque quando tá tudo bem com a família, tá tudo bem com o financeiro, aí não tá tudo bem lá no trabalho, aí quando tá tudo bem no trabalho, não tá tudo bem com a família, sabe, assim, um questionamento. E ela deu risada, assim, né, e talvez, eu nem me lembro, assim, se a gente conversou mais profundamente sobre isso, porque talvez ali naquele momento eu ainda não estivesse preparada para alcançar isso, né, que a gente está conversando hoje, né. Então, é bem isso. Hoje eu tenho, assim, essa compreensão, né, que a gente está, né, nesse processo de passar dias tranquilos, né, aí chega alguma coisinha que é justamente para a gente experienciar novamente e ver se a gente já consegue lidar com aquela situação, né.
E se a gente ainda continua passando por situações parecidas, é porque a gente ainda realmente não está conseguindo lidar da forma adequada, ainda tem coisa para ajustar, né? Mas eu me sinto dessa forma também, né? Não me sinto mais no caos que eu vivia há uns anos atrás. E às vezes eu fico assim, né? Assim, me sinto. Não é preocupada, não é essa palavra, mas é curiosa, sabe? Assim, nossa, né? O que será que aconteceu, né? Para que as coisas caminhassem dessa forma, sabe? Assim, um pensamento muito mental mesmo, né? Porque é bem isso mesmo, eu sinto isso, que o dia a dia assim, é corrido, é muita coisa para ver, tal, mas assim, não é pesado, né? E antigamente eu vivia de uma forma muito pesada, né? E hoje, para mim, eu sinto isso, que apesar das dificuldades que vão surgindo aqui e ali, viver não é pesado, né? E isso me traz muita alegria mesmo. Assim, como são momentos assim, eu e a Lê, a gente já tem a nossa linguagem, né? A gente tá na fase bem, de repente aquele dia não tá bem, aí já, tipo, quando acontece comigo eu falo, minha vibração hoje não tá boa. Aí eu busco qual foi o ponto que fez minha vibração baixar. O que mexeu comigo para fazer a vibração baixar. E aí aquilo eu procuro trabalhar em purificação, com o exercício da purificação da consciência, né? Que Cristo fala para fazer várias vezes, né? Foi até a pergunta que você fez outro dia. Eu Sim. já pego aquele sentimento que eu senti e levo para a purificação. E levo para a purificação, entrego, faço limpeza, tudo para que minha vibração volte o mais rápido possível. Mas eu trago aquilo em consciência. É importante trazer aquilo em consciência e soltar. E o mais importante, eu não fico pensando nisso, mas é batata. Aquilo vai acontecer de novo. Por que vai acontecer de novo? Porque ainda não foi superado. E vai vir o teste de novo. Para ver como você vai lidar de novo com isso, para ver se esse fragmento foi desfeito. E a hora que passa, que você realmente já não tem aquele sentimento negativo, tua vibração permanece, fala, opa, mais um ponto que foi superado. É aqui o trecho que Cristo fala. É algo que você aprendeu, que é normal, vocês estão aqui para aprender, vocês estão aqui para evoluir, então é algo mais que você precisava olhar. Então você olhou, a hora que você aprendeu, isso vai embora, você já não vai mais ter esse tipo de experiência, porque você aprendeu aquela experiência, né? Então é bem o que você falou mesmo, né? Parece que vem alguma coisa, tipo, como você falou, você estava bem de um lado, aí caía, estava bem com a família, aí vinha uma coisa no trabalho e tal, então você ia tendo que lidar com as emoções, até que você... Porque na mente já está ok, que na primeira parte da leitura a gente falou isso, né? A parte mental já está ok, já estamos pensando positivo, já estamos sabendo, já sabemos o que é correto, mas as emoções ainda estão ali. Então começa bagunça aqui, bagunça aqui, bagunça aqui. E aí a gente vai aprendendo a lidar com as emoções, até que isso se torna parte do nosso ser e essas crenças são eliminadas e a gente consegue encarar isso de uma maneira totalmente diferente, com aceitação, com amor, com amorosidade, e isso vai fazendo parte do nosso processo contínuo de evolução. E quanto mais a gente está no vigiar e orar, mais a gente vai se desvencilhando desses fragmentos do ego, como Cristo fala aqui, né? É muito bom quando a gente começa a ter essa percepção, né, Christian? Nossa, quando eu comecei a ter essas percepções, assim, de que a minha vibração caiu, de que ali tem uma coisinha que eu preciso corrigir, e eu acolhi aí e comecei a fazer, estou aprendendo a fazer isso ainda, né? É muito interessante, por saber que há 2 anos atrás eu não tinha a menor consciência disso. Né? Eu vivia no caos, como disse a Beth, não tinha, antes de fazer a terapia também, né?
antes de aprender algumas coisas, antes de entrar nas cartas. E foi assim, eu não sei nem como tudo começou, se eu for falar para você, porque começou com a ler, depois as cartas, depois eu entrei num loop de ouvir podcasts, vídeos, e me interessar por todo esse mundo que eu desconhecia, né? E, para falar a verdade, parece que a minha vida inteira eu estou nisso, mas faz pouquíssimo tempo que eu estou, né, assim, nesse mundo que eu estou aprendendo agora, né? Mas quando a gente começa a perceber, é muito interessante, muito, muito, muito. Para mim foi, né, muito interessante. Quando eu comecei a perceber que alguma coisa acabava com as minhas vibrações e eu já sei um pouco como melhorar, né? Então é muito legal isso. É legal que a gente... Ô, Márcia. Pode falar, Beth. Ô, Márcia, não sei se você já viveu isso, né? Mas eu tive épocas na minha vida que dava a impressão que eu estava, assim, vivendo durante muito, 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 muito tempo de um jeito e parecia que nada mudava, que eu não estava aprendendo nada, que era uma coisa, assim, estranha, né? E aí, quando a gente se aproxima desse autoconhecimento, dessa busca, parece que a gente aprende tanta coisa num tempo tão curto que é uma sensação muito, como assim, eu não sei explicar, mas a gente percebe o quanto parece que a gente aprendeu tudo que a gente deveria ter aprendido nesse tempo que ficou parado, né? E de repente você aprendeu um monte de coisa, você começou a viver de uma forma muito diferente num espaço de tempo muito curto, como se você tivesse avançado em, sei lá, 1 ano, o que você deveria ter avançado em 20. Não sei se você já viveu isso. Já sim, Betinha, já sim. É muito parecido com o que você está falando. E assim, parece que né, já está lá na alma, já veio junto comigo isso, e eu estava meio perdida procurando, estava na minha essência, né, essa busca, e eu estava perdida aqui, nesse planeta aqui, sem fazer nada, sem ligar para nada, né, até dar sei lá, apareceu alguma coisa lá, e ali tudo começou e fluiu muito rapidamente. É como se tivesse... tá vindo tudo assim, e eu tô assimilando aos poucos, mas eu não tô tendo dificuldade em aceitação. Então é como se minha alma, meu espírito já soubesse isso de algum tempo e está recordando algumas coisas. Essa sensação que eu tenho. Ô, Christian, e aí só mais um comentário. Quando eu ouvia alguma coisa sobre esse despertar, para mim essa palavra não tinha o menor sentido, né? E nem quando um dia eu falei para Alexandre que eu sabia o que era conexão, mas para mim não tinha o menor sentido, né? E há um tempo atrás, conversando com ela, que eu estava falando de conexão, ela deu até risada, né? Porque ela ficou surpresa o dia que eu falei para ela que eu não estava entendendo que conexão, o que é isso, do que ela estava falando, né? E essa questão do despertar, para mim também era uma palavra que não fazia sentido, né? Mas despertar para quê? Do quê? Da onde? Não fazia o menor sentido para mim. Né? Eu achava muito estranho quando eu ouvia essa palavra, quando você colocava, e hoje eu entendo realmente o sentido dela. O despertar da alma. Sim, e não é tão. Só que assim, o que eu percebo que essa compreensão não é a nível mental, né? É a nível interno mesmo. Né? Foi a mesma coisa quando eu compreendi o sentido da gratidão, né? Eu sempre soube o que era, né? Agradecia, mas eu de fato parece que eu não
não vivia o sentimento da gratidão, né? E isso para mim me incomodava muito, né? E um dia conversando com uma prima minha, que também é espírita, foi a primeira pessoa que havia comentado comigo sobre as constelações, né? Eu fui muito sincera com ela. Falei, olha, eu realmente não consigo alcançar essa questão da gratidão. Eu sei o que é, eu sei que é importante, mas eu não sentia, né? E aí um dia isso também se modificou. E essa questão do que eu estava falando, que agora até fugiu a palavra, da consciência, né? Da consciência não, do despertar, é a mesma coisa, sabe? Parece que eu tinha o despertar na mente, mas não de forma interna. Muito bom, bacana. Obrigado pelos depoimentos, aí foi bem bacana. As colocações, muito bom, muito bom. Pati, tá quietinha nessa parte? Eu tô ouvindo, tá muito bom ouvir as pessoas, porque a gente se identifica tanto, né? Você vê como que são coisas assim comuns para todos nós, né? Foi muito bom ouvir vocês falando assim, foi muito bom. E esse livro, esse trecho é incrível, né? E a gente falou no outro trecho sobre o nosso julgamento, os pequenos julgamentos que a gente faz em relação aos outros. E nesse trecho ele fala como a gente recebe o julgamento, a opinião dos outros, né? O que a opinião dos outros interfere na nossa vida. E aqui está falando que quanto mais a gente amadurece, porque é o ego, o nosso ego que está falando, né? E a gente começa a perceber que a opinião dos outros não tem importância. A gente começa, ele fala aqui, o nosso amadurecimento, você já não dá importância para o outro. E isso é uma coisa que a gente vai conseguindo com o tempo, né? E o outro, a opinião do outro é a opinião do outro. Ele tem direito de ter a opinião dele. Só que ele vai interferir na minha vida? Não, né? E já não dá, eu acho que a idade nos traz isso, né? Eu lembro que quando a gente é jovem, a gente sofre com isso, sofre demais, né? Meu Deus, hoje eu falo que bom que é ter mais idade, eu acho maravilhoso. Eu não brigo com o tempo, eu não sou dessas pessoas que brigam com o tempo, não. Eu acho maravilhoso envelhecer. E a gente aprende tanto com a vida, né? A vida é maravilhosa, é uma bênção, é uma viagem, né? E ela não termina. Eu falo que isso aqui é como vocês falaram, né? A gente já tem isso, né? A Marcinha que falou, né? Não foi difícil de aceitar algumas coisas. Por quê? Porque a gente já tem outras vivências, a gente já teve contato outras vezes, né? Então, de repente, desperta, né? É que aquilo já está, né? Já tem uma sementinha. E na hora certa ela vai dar frutos aqui pra gente. Então eu acho maravilhoso, porque quando a gente é jovem, a gente está tão ligado no ego, no que o outro fala, o que o outro está vendo da gente. E aí com o tempo você já dá importância ao que tem importância, né? O que tem importância. E esse pedaço é muito profundo isso, né? Eu acho incrível. Que tem importância na nossa vida, né? O que eu vou levar dessa vida? É isso que importa pra gente. E foi muito bom ouvir vocês falando, gente. Foi maravilhoso hoje. De verdade. Podia ficar aqui mais meia hora ouvindo vocês contando e trocando ideias. E olha como que Deus é bom. A gente está ligado aqui por algum motivo, né? Não estamos presentes fisicamente, mas eu nem sei, né? Eu falo, foi o Antônio que me trouxe, a gente fala, olha que bênção ter conhecido o Antônio, que foi de um jeito também, né? Então Deus vai nos trazendo, nos puxando. Algumas pessoas vão, outras chegam, e é maravilhoso. É um aprendizado. E a gente não está aqui à toa. Sim, com certeza. Muito bom, Paty. Gratidão, gratidão. Agora o Antônio que está quietinho escutando. Vamos lá, Antônio. Oi. Então,
Eu tô ouvindo e tô gostando demais dos comentários. A gente fica encantado, né? Ver os progressos, ver o desenvolvimento das pessoas. É muito bom. Igual a Paty fala, a Patrícia é uma querida, né? A gente já se conheceu em outro grupo e que ela fala sempre me toca profundamente. Nessa parte da leitura, ela me impressionou muito por causa da semelhança que esses ensinamentos têm com os ensinamentos do Agni Yoga, né? E o mestre El Moria, um ascenso, ele deixou nessa coleção de livros que se chama Agni Yoga. Ele fala exatamente disso. Como que chama? Agni Yoga. Agni? É um Agni Yoga, E é uma coleção dos livros azuis. E ele trata, né, quando Cristo trata aí da gente abrir mão dos corpos, da personalidade, né? E depois tem um período de descanso lá no Agni Yoga, eles falam do Devakan, né? Que é onde a nossa essência fica descansando depois de uma encarnação que foi muito conturbada, que exigiu muito de nós, e que a partir dali nós, com o átomo permanente, a alma cria novos corpos, né? Um corpo de luz diferente. Desculpa. Então eu fiquei viajando aqui nas informações, porque apesar de usar termos diferentes, ele fala exatamente a mesma coisa, né? É uma consciência crística, né? Sim, é uma consciência crística. Inclusive, tem diferenças do El Moria para Jesus, porque Jesus conversa conosco a nível de personalidade, né? E dessa forma ele consegue conversar com o planeta inteiro, com o planeta todo. Agora, El Moria, ele fala no nível de mônada. Então, quem consegue entender são poucas pessoas no mundo. Mas, olha para você ver a importância das cartas de Cristo, que está trazendo um conhecimento tão elevado para as pessoas que estão ainda conscientes a nível de personalidade apenas. Isso é uma coisa muito fantástica, muito fantástica. É uma generosidade absurda de Samana, né, do Cristo Jesus com a gente. E eu fiquei olhando, fazendo as complementações, né, aqui nesse período, por isso que eu fiquei um pouco calado e disperso. Aí, nossa, eu achei muito legal tudo que as meninas disseram, que a Márcia falou, que a Patrícia falou, que a Beth falou. Estou aqui degustando tantas experiências maravilhosas aqui, viu? Por isso que eu sou mais quietinho, viu, gente? Muito bom, gratidão pela colocação e gratidão pela colocação de El Moria. Muito bom como sempre o Antônio não é acrescentando a palavra, mas abrilhantando o nosso estudo com conhecimentos externos que só vem complementar tudo aquilo que a gente está... Complementar, modo de falar, mas vem corroborar com tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui, né? Meu Deus, obrigado. Muito agradecido pela generosidade. Não, muito, muito bacana, muito bacana. Muito bom, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário adicional? Eu ia falar sobre essa última parte aqui também, né? Essa último parágrafo aqui é maravilhoso, né? Que ele fala para a gente não duvidar de que essas palavras procedem de mim, né? E à medida que a gente estudar, elas trarão com o tempo uma profunda iluminação da alma que levará às tão almejadas mudanças. É isso, a gente tem que estudar, né? E entender, né? Essas cartas, né? E esperar por essas mudanças, né? A gente tem que estudar. E nem o Antônio é uma pessoa que agrega muito nesse grupo, né? Viu, Antônio? Eu comecei a ler A Viagem de uma Alma, tá? Já estou na metade. E então, assim, tudo que ele fala, assim, eu levo muito em consideração, anoto para depois procurar, né? Só não estou gostando muito que eu tenho que ler em PDF, eu gosto de livro. Então, como eu estava curiosa, eu não comprei o livro e comecei a ler. Mas para mim, eu quero, né,
mas tô numa parte bem legal, né? Até que e coincide assim, né? Que quando a gente tiver, né, na ascensão, né? As coisas que a gente vai fazer com muita facilidade, né? E é muito lindo o que o livro fala, né? Mas então assim, eu não duvido em nada das palavras que aqui essas palavras de Cristo e está caindo muito assim para mim. O que me falta é estudar mais e o Antônio já até se ofereceu, né, a meditação. A meditação ainda para mim eu não consigo assim ter uma sequência. Eu vou bem uma semana, na outra eu já fica mais espaçado os dias, mas eu tô no caminho. Eu tô tentando, tô fazendo. Vai chegar um dia que eu vou fazer todo dia e depois 3 vezes por dia. Mas eu estou começando. E eu acho que o que está me faltando é a meditação, para complementar esses estudos. Quer dizer, uma meditação bem feita, né? Uma meditação mais frequente, né? Sim. Obrigada, viu? É isso que eu queria dizer. Obrigado a você pelo carinho. Que gracinha você. Obrigado, Marcinha. A próxima encontro nosso, a gente vai tratar, igual o Christian comentou, né? Nós vamos tratar da meditação que Cristo vai nos ensinar, né? Isso é muito, muito especial. A próxima frase, depois que a gente acabou a leitura, o tópico é como meditar. Marcinha. Sim, Marcinha. Sim, é por isso que eu comentei. É por isso que o meu comentário foi porque eu já estava esperando isso. A hora que você lê esse trecho de como meditar, que nós vamos falar do como meditar e vamos até o final das cartas. Depois que você lê, e a gente vai fazer o nosso estudo na semana que vem. Depois da semana que vem, Marcinha, quando você entender, quando Cristo fala aqui que todos os benefícios da meditação, do que acontece com a gente, quando a gente que a gente vai transcender o ego através da meditação, que é o que Cristo coloca aqui. E vamos falar disso na semana que vem. Mas a hora que ele fala os benefícios, esse trecho que a gente leu hoje já é lindo. Tem um trecho da carta 7 que eu acho lindo, vários trechos são muito lindos. Mas o trecho mais lindo das cartas, no meu ponto de vista, é o trecho que a gente vai ler a semana que vem. E já temos muitos trechos lindos, né? Então, ano passado eu parei com um estudo, acho que na carta 6 ou 7, então eu não peguei esse. Eu estou ansiosa para esse estudo. Eu lembro que você comentou. Pode falar, você ia falar, Antônio, pode complementar. Eu queria só perguntar para a Marcinha rapidamente se ela está gostando do livro, né, da Viagem de uma Alma. Tô gostando, tô adorando. Já entrei na história, já tô me vendo lá, ó. Eu já tô dormindo, já imaginando. Obrigada pela dica. Que bom. Imagina, amigo. Que bom. Betinha levantou a mão, Betinha, pode falar. Ô, Christian, uma dúvida. Quando a gente começa a transcender o ego, isso é uma situação de forma assim crescente. Nunca, tipo assim, a gente vai decair disso. Se você for pegar o próprio exemplo de Jesus, que mesmo ele já estava totalmente transcendido, e mesmo assim ele amaldiçoou a figueira e chicoteou os agiotas. É o que ele fala, enquanto a gente está aqui no planeta, a gente está sujeito às leis da existência, e existe o nosso ego aqui, que é uma defesa. Então a gente pode sim fazer algum ato que seja totalmente egóico, mas só que rapidamente a gente já retorna, pelo que eu entendo, né? Não cheguei nessa fase ainda, mas pelo que eu entendo, quando a gente transcende, a gente está vivendo numa experiência 3D, né? Quando a gente transcende e vive numa experiência 3D,
e o ego faz parte, a nossa personalidade faz parte, então a gente está sujeito a alguns equívocos, sim, alguns fragmentos que podem se manifestar. Mas no contexto geral, se você for pegar a própria vida de Jesus, era uma vida plena. Só que como ele tinha uma missão, e a missão dele aqui era na 3D, então ele tinha os fragmentos do ego dele que tinham que se manifestar, porque é a própria defesa nossa, né? O nosso impulso, né, de defesa, né? Mas quando a gente sair, né, da terceira dimensão mesmo, quando o planeta estiver todo numa dimensão superior, numa quinta dimensão, acaba-se os conflitos, acaba-se as doenças, acaba-se esses problemas não existem mais. É um outro tipo de vida, né, que a gente só vai vivenciar quando realmente tiver não só a gente, mas todo o nosso entorno também nisso, né? Seja aqui ou em outro lugar. Mas aqui no planeta, enquanto tiver energias de terceira dimensão, a gente está sujeito a escorregões, que é natural, mas o importante é a gente ter a consciência e a autocompaixão que isso faz parte. Como Cristo teve com ele mesmo. Ele reconheceu os erros dele com a figueira, reconheceu os erros dele com os agiotas, sabia que isso teria uma consequência, mas tipo, ok, faz parte, entendeu? Essa autocompaixão que você vive com ela já é totalmente diferente. Você não vive num arrependimento, numa dor. Ele não viveu uma dor, por mais que ele sabe que ele errou, ele não viveu uma dor por causa daquilo. Ele simplesmente sabia que ele ia ter o retorno porque foi algo que ele fez aqui no planeta, né? Então, mas você já não sofre por isso. Esse que é a grande mudança que ocorre quando você transcende, né? O Christian, quando você falou aí 3D, terceira dimensão, é isso? Isso, terceira dimensão. E assim, eu já ouvi falar, né? Terceira dimensão é o que a gente vive hoje. Isso. Aí eu já ouvi falar também, você também citou a quinta dimensão, certo? Sim. E a quarta? A quarta a gente vivencia quando a gente está desencarnado, né? Então é meio que simultâneo, a gente vive numa 3D, 4D. Praticamente é a mesma coisa, né? A 4D é a dimensão dos espíritos, tudo mais. Você tem um pouquinho mais de evolução, porque você lembra das suas vidas anteriores, tal. Até o Antônio pode até falar mais sobre isso, mas a gente já vive o planeta já é numa 4D. Só que enquanto a gente está encarnado, a gente vive numa coisa mais terrena. Uma coisa mais física, que é essa dos conflitos e tudo mais, que é a terceira dimensão. A quarta já é uma coisa um pouco mais atemporal, digamos assim, a gente já lembra um pouco mais das nossas vidas, é a dimensão de quando a gente morre, a gente já está numa quarta dimensão, já está vivendo numa quarta dimensão. Então aqui nesse planeta a gente já vive uma quarta dimensão, mas enquanto está encarnado, a gente oscila entre terceira e quarta dimensão na vida, né? Por isso que a maioria fala terceira dimensão, né? Falei bem, Antônio? Opa, falou muito bem, Christian, é isso mesmo. Por isso que fala Betinho, Betinho, é mais ou menos quando a gente for pro nosso lar. Brincadeirinha, tá? Mas a gente morrer e for pro nosso lar, tá? Eu acho que lá é a quarta dimensão. Entendi. Então, com certeza, Marcinha, o nosso lar fica na quarta dimensão. E quarta dimensão é o que a gente chama de umbral, né? Que a gente fala em umbral e tem tanto medo, mas umbral significa portal, né? Então, a quarta dimensão é um portal. Né? Eu entendo assim, não sei se eu tô falando besteira, né, Antônio? Tá certo? É um portal, né? Isso mesmo, Patrícia. Todos vamos passar por ela, não tem jeito. Isso, não tem jeito. Sem medo. Na verdade, as dimensões, elas têm subdivisões, né? Por isso que a gente fala na 4D, por exemplo. Mas dentro da 4D, você tem uma série de frequências diferentes, que vão desde as mais baixas às mais altas, né? Você vê, por exemplo, até nas obras espíritas, eles mostram isso, né?
Quando o André Luiz, por exemplo, estava lá em nosso lar, ele queria falar com a mãe dele. A mãe dele estava desencarnada, mas ela estava numa frequência muito mais alta. Ela precisava de um tempo para poder descer até a vibração onde ele estava, né? Então, esse universo nosso, ele tem muitas dimensões, e cada dimensão é dividida em subníveis, né? Geralmente 7 subníveis para cada dimensão. Então, nós vamos sair da terceira, vamos para a quinta, essa parte onde os espíritos ficam, né? Que eles chamam de erraticidade, um período entre vidas. São muitas dimensões, são muitas densidades dentro de uma mesma dimensão, que é a quarta dimensão. Na realidade, quando a gente dorme, né, a gente já está numa 4D, né, que a nossa alma está vagando. Sim. Aí, né? Exatamente. Por isso que é importante, lembra que as nossas vós, nossas mães, elas falavam assim, antes de você dormir, você tem que fazer suas orações para o seu anjo da guarda, né? Todo mundo escutou isso, né? Isso não era questão de religiosidade só, é a questão que é o seguinte, se você faz uma oração para o seu mentor, né, pro seu anjo da guarda, se você eleva a sua vibração antes de entrar no sono, você vai entrar numa dessas subdivisões mais elevadas, né? Ao passo que se você vai dormir tendo assistido um filme de violência, de sensualidade, enfim, você dorme vibrando uma frequência, né, que não é de elevação, você pode acordar no mundo onírico, né, na parte dos sonhos, num lugar que você vai ter pesadelos, você vai ter imagens terríveis, né, que estão relacionadas à frequência com que você entrou nesses outros planos. Né? Betinha, quer falar, Betinha? Não. Ah, tá, que tua mão tá levantada, por isso que eu perguntei. Gente, faltam 3 minutinhos. Vamos fazer o nosso silêncio? Vocês querem que abra uma nova sala para a gente fazer? Ou vamos fazer esses 2, 3 minutinhos, vamos nos despedir e encerramos aqui? Vamos fazer agora, então? Por mim pode abrir mais uma sala, de 1 hora. Vocês querem abrir a outra sala para a gente fazer com calma a nossa oração? Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser? Então vamos lá, a gente fica uns 10 minutinhos, aí a gente encerra então. Deixa eu já, então vamos, tá bom. Vamos lá rapidinho então. Já vou pausar aqui a Tá gravação. Pronto, estamos de volta. Bom, gente, então vamos encerrar nosso dia. Alguém quer fazer mais algum comentário final da nossa leitura de hoje? Não, só falar que o estudo hoje foi realmente maravilhoso. Foi, né? Foi muito profundo. Falei que seria intenso, mas é um intenso de entendimento e é um intenso que nos eleva, né? Digamos, muito, elevou demais, né? Aquela parte do final, né? Nossa, é muito bacana. Então vamos lá, gente. Então vamos encerrar. É um intenso que mexe com a gente, que nos deixa cada vez mais animados para o que está por vir aí, né? Então vamos lá, gente. Então vamos encerrar hoje. Vamos fazer uns 5 minutinhos aí de silêncio aí, para a gente poder aproveitar todas essas energias que estão aqui presentes hoje, desses seres da consciência crística, dos mestres que estão aqui presentes, de Jesus, para que a gente emane essa energia para todo o planeta aí, pedindo pela paz mundial, pelo fim dos conflitos, que o amor venha transcendendo aí a todas as pessoas, para as pessoas que estão em dor, em sofrimento, que essa luz possa estar entrando penetrando cada uma delas. A gente tem aí no nosso grupo aqui especificamente o caso da Divane, né, passando aquela aprovação com o filho dela. Nós temos o Antônio aí passando por um momento delicado também aí com a irmã. Então, pedindo para a irmã dele aí também muita luz, muitas orações, para que a vontade do divino prevaleça e a vontade dela prevaleça, né? E que seja feito melhor aí para todos, mas que principalmente que a gente tenha o entendimento,
de tudo que está acontecendo, e que essa chama de iluminação também penetre na nossa mente para que cada vez mais clareie tudo isso, todo esse processo que nós estamos passando, e que essa chama da iluminação, do amor, da entrega, da ascensão, da transmutação irradie todo o planeta, para que o nosso planeta consiga passar por essa aprovação e que quanto mais e mais pessoas se iluminem e entrem nesse caminho do despertar. Então vamos lá, gente, cada um faça a sua oração para quem quiser, para onde quiser, na sua maneira, na sua forma de orar. Então vamos agora silenciar nossas mentes e começar esse silêncio para a gente emanar essa força. Vamos lá, gente.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Todos de volta. Betinha, Pati, Marcinha, Antônio. E é isso, gente. Vamos encerrando o nosso dia hoje. Gratidão pelo estudo. Muito, 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 muito obrigado hoje pelo dia de hoje, que foi muito profundo, gente. Gratidão a todos. Muito, muito obrigado. Gratidão, voltando de ser, bicha. Boa noite para todos. Boa noite, Obrigado gente. pelas orações. Boa noite. Muito obrigado, né?